Assina aqui, pai. É pro plano de saúde. Foi o que ele disse, com aquele jeito apressado de quem finge cuidado. Eu, velho de boa fé, peguei a caneta e assinei. Só que assim que entreguei os papéis de volta, ele riu. Não foi uma risada leve, de alívio. Foi uma risada alta, debochada, como quem pisa depois de empurrar. Agora a casa é minha. Você é sem teto. Aquilo me atravessou mais do que qualquer doença teria atravessado. Não pelas palavras em si, mas pelo rosto do meu filho dizendo aquilo. O mesmo rosto que um dia adormeceu sobre meu peito. O mesmo que eu protegi do mundo com tudo o que eu tinha. Meu nome é Agenor, 78 anos. Nascido e criado em Lavras, interior de Minas. Filho de gente simples, vivi numa casa pequena com fogão a lenha e quintal cheio de galinha. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira de mão cheia. Cresci vendo o esforço virar comida no prato. Trabalhei a vida toda como vigia noturno numa fábrica de peças metálicas. Virei amigo do rádio, da escuridão e dos portões. Nunca fui de fazer barulho, mas também nunca baixei a cabeça. Tive uma única mulher, a Zuleide, e um único filho, o Caio. E foi por eles que eu dei meu melhor, mesmo quando o melhor doía mais que o necessário. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história te tocar de alguma forma, comenta aí de onde você está ouvindo, se inscreve no canal Café com Vovô e compartilha com alguém da sua família. Às vezes, uma história é tudo que a gente precisa para lembrar do que importa. Criei o Caio com dignidade. A mãe dele morreu nova, aos 41, e desde então fui eu quem segurou tudo. Ensinei a pentear o cabelo, a colocar uniforme, a andar até a escola e a voltar para casa de cabeça erguida. Trabalhei noite após noite e ainda encontrava forças para ajudá-lo com as lições. Ele cresceu, estudou, foi para a cidade grande, conseguiu um emprego em banco. No começo vinha sempre. Depois, com o tempo, começou a vir menos. A cada visita, eu notava um olhar diferente. Menos paciente, menos filho. E mais julgamento. Como se eu tivesse virado um incômodo, um lembrete de onde ele veio e queria esquecer. Eu percebi, mas não quis ver. A gente escolhe confiar. E pai, quando ama, tapa buraco com esperança. Um dia ele chegou com uma pasta na mão. Disse que precisava da minha assinatura para um negócio do plano de saúde. Falou sério, objetivo, como se fosse urgente. Disse que era para mim, pro meu bem. Eu não perguntei muito. Assinei. E aí ele riu. Aquela risada fria. E depois disse o que disse. Agora a casa é minha. Você é sem teto. Na hora, eu não chorei. Nem gritei. Nem discuti. Fiquei quieto. Porque tinha algo ali dentro de mim que não sabia se era dor ou se era cansaço. A gente envelhece achando que já viu de tudo. Mas tem coisas que a idade não prepara. A ingratidão de um filho é uma dessas. É um tipo de corte que não sangra por fora, mas que a gente sente latejando por dentro, dias e dias depois. Eu olhei para ele, mas ele já nem me olhava mais. Estava ocupado demais com os papéis. Como se tudo fosse questão de posse, de contrato. Como se eu fosse só mais um nome a ser tirado da escritura. Voltei para o meu quarto devagar. Sentei na beira da cama e fiquei ali. O relógio marcava 3:30 da tarde. Mas dentro de mim era noite. Respirei fundo, olhei para as paredes que eu mesmo pintei há mais de 30 anos, para as fotos antigas na estante, e pensei em tudo que aquela casa já tinha visto. Aniversário de criança com bolo simples, febre na madrugada, o som da máquina de costura da Zuleide no quarto da frente. Tudo ali tinha memória. Tinha alma. E agora alguém achava que podia arrancar isso com uma assinatura? O tempo passou devagar naquele fim de tarde. Eu não falei nada. Ele também não. Saiu logo depois, como se nada tivesse acontecido. Me deixou ali, com o gosto amargo do que eu ainda não sabia como nomear. Mas uma coisa, naquele instante, eu entendi. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é só o tempo se preparando para colocar as coisas no lugar. No dia seguinte, a casa parecia vazia de um jeito diferente. Não era só o silêncio. Esse eu conheço bem. Era outra coisa. Era como se, de repente, cada objeto tivesse perdido o sentido. A cadeira onde ele costumava sentar quando criança.
a escrivaninha onde fez os deveres da escola, o relógio de parede que ele me deu quando se formou. Tudo aquilo ficou ali, parado, como testemunha de algo que eu não sabia se tinha sido traição ou apenas verdade escancarada. Caminhei devagar pela sala, e por um momento achei que ia chorar. Mas não chorei, porque às vezes a dor não sai pelos olhos. Ela vai direto para o peito e fica lá. Peguei a chave do armário velho no quarto. Aquele armário que range quando abre e que guarda não só papel, mas passado. Lá dentro, entre recibos antigos e lembranças da Zuleide, estava uma caixa de sapato. Dentro dela, uma pasta plástica, daquelas de zíper azul. E dentro da pasta, o contrato de venda da casa. Ou melhor, da compra. Aquela casa que um dia foi só um terreno com mato e que eu paguei em parcelas por mais de 8 anos. Lembro do suor nas costas carregando sacos de cimento, das noites virando vigilância e dormindo no chão para economizar aluguel. Lembro de quando vendi o carro que minha mulher usava para ir ao médico, só para pagar a última parcela do lote. E lembro principalmente de uma tarde, há quase 30 anos, quando o Caio caiu da bicicleta e quebrou o braço. Eu estava no serviço, peguei carona, corri para o hospital e naquele dia, enquanto ele chorava no meu colo, jurei que faria tudo por ele. E fiz, até mais do que devia. Peguei o documento da casa nas mãos com o nome escrito ali, Agenor da Silva Campos. Letra de cartório, letra fria. Mas ali estava a história da minha vida, assinada página por página com renúncia, trabalho e sacrifício. E mesmo com tudo isso, ele achou que poderia tomar de mim com uma simples assinatura? Sentei na cadeira de balanço da varanda. O céu estava cinza, prestes a chover, e eu sentia a mesma coisa por dentro. Um trovão mudo, esperando a hora de cair. Não era só a casa. Era o símbolo de tudo que eu representei. Um pedaço de mim que ele quis apagar. E o que mais doía não era a ingratidão, era a naturalidade com que ele fez. Sem hesitar, sem olhar nos meus olhos com vergonha. Ele só fez. Como se fosse justo. Nesse mesmo dia, à tarde, Dona Elza, minha vizinha de porta, veio trazer um bolo de fubá. Ela viu quando ele chegou no dia anterior e perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que estava. Disse que era só coisa de papel. Mas ela me olhou diferente. Porque vizinho de muitos anos não se engana fácil. E talvez ela tenha sentido que minha voz estava mais baixa do que de costume. Ela foi embora depois de um café rápido. E quando fechei o portão, eu olhei para a rua. A mesma rua onde ensinei o Caio a andar de bicicleta. Onde corremos juntos depois da chuva. Onde esperei por ele nas madrugadas de festa, acendendo a luz da varanda toda vez que ouvia um carro parar. Agora era só eu. E aquele vazio. E aquela certeza incômoda de que o que ele fez já tinha começado há muito tempo. Aquele gesto, aquela risada, aquele papel, foram só o último capítulo de uma distância que vinha sendo escrita devagar, dia após dia, gesto após gesto, esquecimento após esquecimento. Guardei os papéis de volta no armário, tranquei e coloquei a chave no mesmo lugar de sempre. Mas no fundo, eu sabia. Algo dentro de mim já tinha mudado. Eu só não sabia o quê. Nem se ainda dava tempo de consertar alguma coisa. Naquele fim de tarde, sentei na beira da cama, olhei para o porta-retrato da Zuleide no criado mudo e falei em voz baixa. Você viu, Zuleide? Nosso menino virou isso. E fiquei ali, sem resposta. Só com o barulho do ventilador girando no teto, como se o mundo insistisse em continuar, mesmo quando a gente não quer. No outro dia, acordei antes do sol. Velho acostumado com o turno da noite, meu relógio biológico nunca mais se ajeitou direito. Fiz o café no escuro mesmo, para não acender as luzes da cozinha e espantar os pensamentos que vinham de madrugada. O cheiro do pó no coador trouxe lembranças boas. Lembranças da Zuleide preparando o bule antes de eu sair para o serviço. Lembranças de quando o Caio ainda era menino e descia correndo as escadas dizendo que o cheiro de café acordava até a alma. Eu sorri. Um sorriso que doía. Porque era nesses detalhes que eu via o que sobrou e o que se perdeu. Peguei minha caneca preferida, aquela lascada na borda.
Sentei na varanda e fiquei vendo o céu clarear devagar. Tem horas que o silêncio grita mais do que qualquer briga. E foi ali, com os pés apoiados na cadeira da frente, que comecei a lembrar de um episódio que eu não contava para ninguém fazia anos. Algo que me visitou naquele momento como se pedisse para ser lembrado. Uma vez, quando Caio tinha seus 15 anos, ele chegou em casa dizendo que queria desistir do colégio. Tinha vergonha de ir com o tênis rasgado. Os meninos zoavam, chamavam ele de pobre remendado. Aquilo me rasgou por dentro. No outro dia, vendi minha bicicleta que usava para ir até o serviço e comprei o melhor tênis que pude pagar. Fui a pé para o trabalho durante meses. Nunca disse para ele o motivo, só deixei a caixa em cima da cama com um bilhete. Você vai mais longe que seus pés, mas que seja com dignidade. E sabe o que me veio à cabeça ali na varanda? Que talvez ele nunca tenha entendido aquele gesto. Talvez nunca tenha ligado os pontos. Ou pior, talvez tenha entendido sim, mas tenha esquecido por conveniência. Porque é mais fácil apagar a memória de quem te ajudou do que encarar a culpa de ter virado as costas. E aquilo doeu. Doeu porque foi nesse tipo de detalhe que eu fui me dando todo. Fui me gastando em silêncio, acreditando que o amor era uma estrada de mão dupla. Mas não era. Pelo menos não com ele. Mais tarde, saí para comprar pão. No caminho, encontrei o José, um amigo antigo do tempo da fábrica. Estava sentado no banco da praça, como sempre, olhando o movimento sem dizer muito. Me chamou, ofereceu um lugar. Sentei. E, sem precisar perguntar nada, ele disse: Você tá diferente, Agenor. Teu jeito, teu olho. Eu tentei desconversar, mas ele me cortou. Filho? Ele perguntou. Eu só balancei a cabeça, e ele fez um gesto com a mão como quem diz: Eu sei. Ficamos ali um tempo em silêncio, só ouvindo os passarinhos e o barulho distante da cidade acordando. Depois ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça o resto do dia. Às vezes, quem a gente mais cria é quem mais nos desaprende. Voltei para casa com aquela frase martelando. Entrei, fechei o portão e fui direto para o quintal. Comecei a varrer, como quem tenta varrer da mente o que não quer sentir. Mas tem coisa que a vassoura não alcança. Fui até o quartinho dos fundos, onde guardei algumas ferramentas antigas, e lá dentro encontrei uma caixa com fotos. Fotos do Caio pequeno, do aniversário de 7 anos, com bolo de chocolate feito pela mãe, da primeira comunhão, do passeio no zoológico. Me ajoelhei no chão e fiquei folheando uma por uma. E enquanto via aquelas imagens, algo me apertou por dentro. Não era saudade, era luto. Luto por um filho que ainda está vivo, mas que não me vê mais como pai. Guardei tudo de volta, fechei a caixa e sentei na escada do quintal. Olhei para o céu e tentei conversar com Deus. Pedi força, pedi clareza, mas mais do que isso, pedi para não endurecer, porque eu sei que mágoa vira pedra. E pedra dentro do peito mata devagar. À noite, quando tudo já estava quieto, ouvi passos no portão. Fiquei parado, esperando. Mas não era o Caio. Era o carteiro. Entregou um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma notificação. Algo sobre um processo de transferência de bens. Mesmo depois daquilo tudo, ele ainda insistia, ainda tentava. Nenhuma ligação, nenhuma explicação. Só papel, só frieza. Como se tudo fosse contrato, como se a história que vivemos juntos coubesse num protocolo. Naquele momento eu não quebrei nada. Não gritei, não chorei, mas também não fiquei calado por dentro. Peguei o envelope, coloquei sobre a mesa e fui até o rádio. Liguei na estação de sempre. E enquanto tocava uma música antiga do Nelson Gonçalves, pensei no que fazer. Não para me vingar, mas para me proteger. Porque agora eu entendia. Amor sem respeito é armadilha. E eu não ia mais cair. Nos dias seguintes, a rotina voltou, mas nada era igual. O portão seguia rangendo do mesmo jeito, o pão ainda vinha quente da padaria, o rádio continuava anunciando as mesmas notícias. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de lugar. Era como se eu estivesse morando no mesmo corpo, na mesma casa. Mas por dentro, tudo tivesse sido reorganizado à força. Não era só tristeza, era mais fundo. Era uma espécie de esvaziamento.
como se tivessem puxado um tapete emocional e eu estivesse agora caminhando sobre cimento cru. Comecei a prestar mais atenção nas coisas pequenas, no barulho que a cadeira fazia ao arrastar no piso da cozinha, no jeito que o vento batia nas frestas da janela da sala, no relógio que parecia atrasar só para me provocar. É nessas horas que o mundo externo continua funcionando, mas o interno perde a engrenagem. Só que, mesmo assim, a gente segue. Porque homem velho não tem mais o direito de parar. Se parar, o mundo passa por cima. Num desses dias, saí mais cedo para ir ao banco resolver uma bobagem do INSS. Na fila, percebi um senhor na minha frente com o rosto conhecido. Demorei para reconhecer. Era o Batista, antigo colega da vigília. A gente trabalhou juntos por mais de 10 anos, até ele ser mandado embora por idade. Ele me olhou, sorriu e perguntou como eu estava. Respondi com aquele "tô levando", que a gente aprende a dar quando não quer abrir demais. Ele assentiu e depois me perguntou do Caio. Travei. Demorei 2 segundos para responder e menti. Disse que ele estava trabalhando demais, que por isso não aparecia. Batista só balançou a cabeça e disse: "Filho ocupado demais é pior que filho ausente", porque ainda dá esperança. Voltando para casa, passei na papelaria do bairro. Pedi envelope, folha sulfite e uma caneta nova. Não sei bem o que me deu, mas voltei com tudo isso para casa e me sentei na mesa da cozinha. Era fim de tarde. Abri o envelope que o carteiro tinha trazido e li tudo com atenção. Termos jurídicos, prazos, números. Aquilo me dava enjoo. Era como se a vida tivesse virado documento. Um documento frio, sem cheiro de comida, sem barulho de risada, sem lágrima de alegria, só cláusulas, notificações e prazos. Olhei aquele papel e senti um impulso. Peguei a folha em branco e comecei a escrever. Mas não era uma resposta jurídica. Era uma carta. Uma carta para mim mesmo. Comecei com: "Agenor, lembra quem você é?" E fui escrevendo sobre o pai que fui, sobre o marido que tentei ser, sobre o homem que, mesmo cansado, nunca foi fraco, sobre as noites em claro cuidando do Caio com febre, sobre os almoços que comi frio para ele comer quente, sobre as vezes que engoli o choro para mostrar firmeza. E ali, escrevendo, me dei conta de que talvez essa fosse a primeira vez em muitos anos que eu estava me enxergando de verdade. Guardei a carta na gaveta. Não era para ninguém ler. Era só para não esquecer. Porque tem hora na vida que a gente precisa se lembrar do que construiu para não aceitar que destruam à toa. Naquela noite, cozinhei meu arroz com alho e cebola, como sempre. Comi sozinho, com o rádio ligado baixinho. E depois sentei na poltrona da sala, olhando para o teto. Foi quando vi na estante uma moldura virada para baixo. Peguei. Era uma foto do Caio pequeno, de terno branco, no dia da primeira comunhão. Ele tinha 8 anos. Estava sorrindo com os dentes ainda tortos. E eu atrás, segurando no ombro dele. Meu olhar na foto era de orgulho. Mas agora, olhando com os olhos de hoje, eu vi tristeza. Vi cansaço. Vi um homem que já sabia que estava criando alguém para o mundo, mas não sabia que o mundo ia puxar tão forte. Na mesma noite, ouvi a campainha tocar. Eram quase 9 da noite. Levantei devagar. Fui até o portão. E do outro lado, não era o Caio. Era um rapaz de motoboy, com um envelope, mais papéis, mais formalidades. Agora, além do processo, havia um pedido de urgência. Alegava que eu estava incapacitado e que, por isso, a transferência deveria ser acelerada. Ele estava tentando me declarar incapaz, como se eu fosse um velho bobo sem condição de entender a própria vida. Como se anos de trabalho não valessem frente à caneta de um filho apressado. Assinei o recebimento com calma. Agradeci o motoboy e voltei para dentro com um peso nos ombros. Mas não era o peso do papel, era o peso do que aquilo representava. Era meu próprio filho dizendo ao mundo que eu não sabia mais quem era, que eu não era capaz, que eu deveria ser retirado das decisões da minha própria vida. Só que ele não sabia o que eu ainda era capaz de fazer. Sentei na beira da cama, peguei novamente a carta que eu tinha escrito e acrescentei uma linha. Eles acham que você se perdeu, mas você ainda lembra o caminho.
Apaguei a luz. E dormi. Pela primeira vez em muitos dias, dormi sem pesadelo. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque algo dentro de mim se acendeu. Acordei com um barulho diferente naquela manhã. Era como se o vento tivesse decidido entrar mais forte pela janela da cozinha. E junto com ele, veio uma sensação que há tempos eu não sentia. Decisão. Havia algo em mim que não queria mais só resistir. Queria reagir. Não com grito, nem com escândalo, mas com firmeza. Porque dignidade a gente não entrega, a gente defende. E eu sabia que se não fizesse nada ele ia passar por cima como um trator. E dessa vez não era só por mim, era pela história que construí, pela memória da Zuleide, por tudo que essa casa representa. Levantei mais cedo que o normal. Tomei banho, troquei a camisa e fui até o fundo do armário buscar uma pasta de plástico verde, antiga, meio empoeirada. Dentro dela estavam os documentos originais da casa, dos lotes, da reforma, das contas pagas durante anos, tudo guardado com cuidado. Não por medo, mas por respeito. Sempre achei que papel bom era aquele que provava o esforço. E ali dentro tinha história suficiente para provar que aquela casa era minha, que aquela vida era minha, que aquele nome que ele tentou apagar ainda estava inteiro. Depois, fui até a agenda velha que guardava na gaveta da cômoda. Passei as páginas marcadas por telefone de farmácia, igreja, rádio AM, até encontrar o número do Dr. Samuel. Um advogado da minha idade, aposentado, que de vez em quando prestava serviço voluntário para idosos no centro comunitário do bairro vizinho. Liguei. Ele atendeu com a mesma voz firme de sempre. Disse que podia me receber às 10. E lá fui eu, com minha pasta debaixo do braço, caminhar até o ponto de ônibus. Cada passo parecia mais leve que o anterior, porque agora eu não era só um pai ferido. Eu era um homem que ainda sabia o que valia. No consultório pequeno, simples, cheirando a papel e café velho, sentei de frente para o Dr. Samuel e contei tudo. Da visita do Caio, da assinatura, da risada, dos papéis que chegaram depois. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando de vez em quando. No final, respirou fundo e disse: "Ele tentou te passar a perna, Agenor, mas deixou rastros. E tem coisa que não se apaga com documento falso." Abriu uma gaveta, pegou um formulário e começou a preencher. Disse que iríamos fazer um pedido formal de anulação da transferência com base em má-fé e tentativa de coação. Mas para isso precisaríamos ir até o cartório e registrar os documentos que eu ainda guardava. Saí de lá mais calmo. Não porque eu esperava a vitória imediata, mas porque eu tinha feito o que precisava ser feito. Não deixei para depois. Não esperei o pior. E, acima de tudo, não me deixei cair. No caminho de volta, parei numa banca de jornal. Comprei um doce de leite daqueles enrolados em palha. Não comia um desde que Zuleide se foi. Era o doce preferido dela. Sentei num banco da praça e comi devagar. Fechei os olhos. Lembrei do sorriso dela. Lembrei dela dizendo: "Age. Não aceita menos do que você merece." Aquilo me deu força. Quando cheguei em casa, abri a janela da frente e deixei o vento entrar. Era como se a casa também respirasse aliviada. Fui até a estante da sala. Tirei todas as fotos, uma por uma. Limpei os vidros com cuidado e reorganizei. Deixei em destaque uma foto antiga, em preto e branco, minha com Zuleide, sentados no batente da casa em construção. Eu de calça jeans suja de cimento, ela com um vestido florido, segurando a barriga já saliente da gravidez. Era o começo de tudo. E eu queria lembrar de onde eu vim e para onde eu ainda podia ir. Na hora do almoço, fiz arroz, feijão e bife acebolado. Comi em silêncio, mas com apetite. A comida parecia mais viva. Não porque era diferente, mas porque eu estava diferente. Depois liguei o rádio e deixei tocar uma moda antiga. Tava tocando João Mineiro e Marciano e teve um trecho que me pegou em cheio. A saudade é um nó apertado, que a gente aprende a respirar dentro. Foi isso. Eu não ia mais viver preso nesse nó. E para isso, precisava pôr os pés no chão. E agir. Mais tarde, organizei uma pasta nova, com tudo que o Dr. Samuel pediu. Tirei cópias. Separei datas. Marquei o dia da visita ao cartório.
E então, sentei na varanda, com o sol caindo devagar no horizonte. Olhei a rua, os vizinhos passando, o carteiro ao longe. Era como se tudo tivesse voltado ao ritmo certo. Como se finalmente eu tivesse reencontrado a batida do meu próprio coração. No fim do dia, bati um prego no batente da porta da frente e pendurei ali um quadro que estava guardado fazia tempo. Um verso simples, bordado pela minha mulher anos atrás. Aqui mora um homem digno. Era isso que eu precisava lembrar. Era isso que meu filho precisava aprender, mesmo que fosse tarde. 2 dias depois, bem cedo, eu já estava de camisa passada e documentos na pasta quando peguei o ônibus para o cartório. Fui sentado na janela, vendo a cidade correr do lado de fora, com uma calma que não era comum em mim. Mas era isso. Eu tinha feito as pazes com a minha decisão. Aquilo não era mais raiva, nem tristeza, era lucidez. Era um homem velho fazendo o que precisava ser feito para defender a própria história. E história, meu filho, a gente não joga fora, nem troca por escritura, nem por papel com firma reconhecida. Cheguei no cartório uns minutos antes do horário e fui direto na recepção. A moça, bem educada, me pediu os documentos. Entreguei tudo, com cuidado, como quem entrega um álbum de família. Ela folheou as folhas, chamou o rapaz da sala ao lado. Logo depois veio o oficial. Todos foram atenciosos. Mostrei os papéis do processo que o Caio tinha aberto, a escritura original, as datas, os comprovantes de pagamento, tudo em meu nome, tudo limpo. E então deixei com eles o ofício redigido pelo Dr. Samuel, pedindo o bloqueio da transferência e a abertura de investigação por má-fé. Eles aceitaram, carimbaram e me deram o protocolo. Na volta para casa, enquanto caminhava pela rua, senti algo diferente. Um alívio, mas também uma dor que eu não sabia nomear. Porque fazer justiça contra o próprio filho não é fácil. A gente cresce ouvindo que pai perdoa tudo, que pai abaixa a cabeça. Mas ninguém fala do que acontece quando o perdão vira aceitação burra. E eu não queria mais viver abaixando os olhos. Eu queria andar erguido, mesmo que fosse sozinho. Ao chegar em casa, encontrei na caixa de correio um envelope com letra conhecida. Era do Caio. Pela primeira vez desde aquele dia, ele me mandava algo pessoal. Abri com calma. A carta era breve. Dizia apenas: pai, você podia ter me ligado. A gente podia ter conversado. Não precisava disso. Era isso. 2 frases. Sem desculpa. Sem arrependimento. Só uma tentativa de me fazer duvidar da minha atitude. Guardei a carta. Não respondi. Porque tem conversa que a gente só escuta quando vem acompanhada de verdade. E a dele ainda vinha coberta de orgulho. E orgulho demais não cabe dentro de amor que já sangrou. Mais tarde recebi a visita da dona Elza de novo. Veio trazer pão de queijo e perguntar se estava tudo certo. Contei por cima o que estava acontecendo. Ela não se assustou. Pelo contrário. Sentou comigo na varanda e disse: Agenor, eu vi você criando esse menino, sozinho, firme. Vi quando ele passou no vestibular, quando comprou o primeiro carro. Vi o senhor aqui chorando escondido o dia que ele se mudou. Isso que está acontecendo agora não é culpa sua. Tem filho que se perde no caminho. Mas pai que se respeita não se perde com ele. Fiquei com aquela frase na cabeça o resto do dia. De noite fui buscar umas caixas no quartinho dos fundos. Dentro de uma delas, encontrei um envelope com alguns desenhos do Caio criança. Um deles era de quando ele tinha uns 7 anos. Havia desenhado a casa. E ali, no cantinho da folha, escreveu com letra torta: Casa do papai. Aquilo me desmontou. Me sentei no chão e fiquei olhando para aquilo como quem vê uma outra vida. Uma vida que existiu, que era real, e que de algum jeito se perdeu no caminho. Mas naquele instante, não chorei. Respirei fundo. Guardei o desenho de volta. Levantei. E fui dormir. Só que a vida, como eu já aprendi, não gosta de silêncio por muito tempo. No dia seguinte, às 9 da manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Era o advogado do Caio. Senhor Agenor, aqui é Dr. Henrique, advogado do seu filho. Ele me pediu para avisá-lo que vai contestar a sua ação judicial.
Está dizendo que o senhor assinou por livre e espontânea vontade, que tem testemunhas e documentos em vídeo. Eu fiquei calado. Ele continuou. Ele também está alegando que o senhor está sendo manipulado, que está passando por confusão mental. Agradeci e desliguei. Guardei o celular na gaveta e fiquei olhando para o teto da cozinha. A sensação não era de surpresa, era de nojo, porque agora, além de tentar tomar o que é meu, ele estava tentando sujar meu nome, dizer para o mundo que eu não sabia mais o que fazia, que eu era um velho perdido, fraco, manipulável. Mas isso ele não ia conseguir, porque eu ainda tinha voz, e memória, e história. Peguei o rádio e liguei na estação local, aquela que eu sempre ouvia nas madrugadas de vigia. Anotei o número do apresentador e mandei uma mensagem. Aqui é Agenor, 78 anos, morador do bairro São Vicente. Tenho uma história para contar. Não sabia bem o que ia sair dali, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia mais ser calado, nem por papel, nem por filho ingrato, nem por advogado de fala mansa. Agora quem falava era eu. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7h23. Era da rádio. O apresentador, um rapaz chamado Roberto, me atendeu com um tom surpreso. Disse que tinha lido minha mensagem na madrugada, que ficou tocado com o jeito que eu escrevi. Dona Elza me ligou ontem à noite pedindo para eu ler também, ele disse. Sorri por dentro. Aquela vizinha me conhece mais do que eu percebia. Perguntou se eu toparia ir ao ar, contar um pouco da minha história. Pensei por uns segundos. Disse que sim, mas pedi uma coisa, que fosse ao vivo. Não quero edição, nem corte. Quero falar com quem me ouvir como se fosse um vizinho de muro. Ele aceitou. Marcamos para o dia seguinte. A noite passou lenta. Não dormi. Não por medo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que minha voz teria lugar. Fiz café forte, deixei a camisa azul clara separada, a que a Zuleide dizia que combinava com meu tom de pele. E enquanto ouvia o relógio da cozinha marcar cada hora, fiquei lembrando de tudo o que engoli nesses últimos anos. De cada vez que ele falou comigo como se eu fosse um peso. De cada aniversário que não veio. De cada vez que desligou o telefone apressado. E mais ainda, do dia que me olhou nos olhos e disse que a casa era dele. Como se a minha vida fosse descartável, e eu soubesse que era mentira, mas tivesse que escutar calado. No dia seguinte, fui até a rádio a pé, com calma. O estúdio era pequeno, acolhedor, com cheiro de café e cabo elétrico. O técnico me mostrou o microfone. Pediu para eu falar direto, sem pressa. O programa começou pontualmente às 9. Roberto me apresentou com respeito, sem floreio. Hoje, temos um ouvinte especial. Um homem com uma história que precisa ser ouvida. Senhor Agenor, seja bem-vindo. Agradeci, ajeitei os óculos e comecei a falar. Falei devagar, com verdade. Contei do filho, do papel, da assinatura, da risada. Sem citar nomes, sem gritar, só com a voz que vinha do peito. E mais do que a história, eu falei da dor que ela carrega. Disse que às vezes a velhice dói mais pelo silêncio dos filhos do que pelas dores do corpo. Que não é o joelho que cansa, é o coração. E que o abandono não começa quando o filho vai embora, mas quando ele começa a tratar a gente como se a gente não valesse mais. Foram 22 minutos de programa. No final, Roberto estava em silêncio. A voz embargada. Disse: Agenor, o senhor não tem ideia de quantas mensagens chegaram aqui. Saí da rádio com a alma leve, como se tivesse tirado uma pedra de dentro do peito. No caminho de volta recebi uma ligação. Número do meu filho. Não atendi. E ele insistiu. 1, 2, 10 vezes. Na 12ª mandei uma mensagem. Ouça a rádio. E desliguei o aparelho. Fui para casa. E sentei na varanda. À tarde começaram a chegar os vizinhos. Gente que eu nem sabia que ainda morava na rua. Dona Margarida do fim da rua, seu Osvaldo da mercearia, até a moça da farmácia passou para deixar um doce. Todos tinham ouvido. Todos vinham com o mesmo gesto. Um abraço, um olhar, uma palavra de apoio. O senhor falou por muita gente, seu Agenor. Me lembrei do meu pai. Minha mãe chorou ouvindo.
Era como se minha voz tivesse alcançado mais do que eu imaginava. E ali, naquele fim de tarde, entendi uma coisa. Às vezes, o que o sangue não reconhece, o povo acolhe. No fim do dia, já quase escurecendo, escutei passos no portão. Fui até a janela. Era o Caio, parado, sem terno, sem pasta, sem carro. Só ele, de cabeça baixa, olhos vermelhos. Mas eu não abri o portão, porque a porta da minha casa sempre esteve aberta para ele. Mas agora, ele ia ter que bater. Ele não bateu, só ficou ali por alguns minutos. Depois virou as costas e foi embora. Voltei para a sala, peguei o caderno onde escrevo há anos. O mesmo que começou com listas de compras, depois virou diário e agora parecia um livro de memórias. Escrevi: hoje não foi um dia qualquer. Hoje eu fui ouvido. Não por ele, mas por gente que me enxergou como homem, como pai, como ser humano. E talvez, só talvez, ele tenha começado a entender que não se rasga uma vida com uma assinatura, nem se vende respeito por herança. Fechei o caderno, liguei o rádio e dormi com a janela aberta, como fazia nos tempos de vigia, porque agora, mesmo sozinho, eu não me sentia mais invisível. Na manhã seguinte à entrevista na rádio, eu não esperava que nada mudasse. Afinal, a gente fala, desabafa, e o mundo costuma continuar do mesmo jeito, né? Só que aquele dia começou diferente. Foi como se, de repente, eu tivesse saído da sombra. O telefone tocou às 7h42 e não parou mais. Era gente do bairro, conhecidos de longe, amigos antigos que eu nem lembrava mais. Alguns ligavam só para dizer que ouviram. Outros choravam no telefone, dizendo que a minha história parecia a do pai ou do avô deles. Teve um que disse: "Seu Agenor, parece que foi meu pai falando, só que ele nunca teve coragem." E aí, eu fiquei em silêncio, com a garganta travada. Porque de repente, a dor que eu carregava sozinho não era mais só minha. Dona Elza apareceu com um bule de café e aquele olhar apertado que ela faz quando está emocionada. Sentou na cadeira da varanda sem pedir, como sempre, e me entregou um pedaço de pão com manteiga que ela mesma tinha feito. "O senhor viu? O povo está dizendo que o senhor falou por muita gente. Minha sobrinha, que mora lá em Uberlândia, me mandou mensagem chorando. Ela ouviu a entrevista no celular." Eu só balancei a cabeça. Não era vaidade o que eu sentia. Era um susto calmo. Era como se eu, que passei uma vida sendo vigia no silêncio, agora tivesse dito em voz alta o que muitos tentavam gritar por dentro. E foi logo depois disso que o correio chegou. Um envelope grande, de papel grosso, com o meu nome escrito à mão. Dentro, havia uma pilha de cartas, escritas com letra tremida, com palavras sinceras. Algumas dobradas com cuidado, outras amassadas, como se tivessem sido feitas entre lágrimas. Homens e mulheres me agradecendo, me contando histórias, me pedindo para continuar falando, me chamando de vô, mesmo sem nunca terem me visto. Eu sentei na mesa da cozinha e comecei a ler uma por uma, e com cada palavra, um pedaço da minha dor ia se encaixando na dor do outro. Chorei, mas foi um choro manso, de alívio. Pela primeira vez, minha dor não era peso, era ponte. Foi aí que o telefone tocou de novo. Número estranho. Atendi. Era uma moça da TV local. Voz suave, tom respeitoso. "Seu Agenor, aqui é da produção do Bom Dia Comunidade. O senhor aceitaria dar uma entrevista? Sua história repercutiu muito. O pessoal quer conhecer o senhor. Ouvir da sua boca." Recusei na hora. Disse que não sou homem de televisão. Que minha vida era café e portão de ferro, não câmera e holofote. Mas ela insistiu, com respeito. Disse que seria ao vivo, que o apresentador era gente fina, que não iam me expor. Só queriam que eu falasse. Como falei na rádio, com verdade. Desliguei e fui pensar. Passei a tarde mexendo na pasta velha de documentos. Peguei a escritura da casa, as fotos antigas, a certidão do casamento com a Zuleide. Fui montando uma linha do tempo da minha própria vida, não para mostrar, mas para lembrar. Porque quando a gente é atropelado pela ingratidão, às vezes precisa reunir provas de que valeu a pena. Até para si mesmo. E naquele dia, olhando aquilo tudo espalhado na mesa da sala, eu entendi.
Eu não era só um velho que foi enganado. Eu era a prova de uma vida que resistiu. À noite, escrevi uma carta. Mas não era para Caio. Era para mim mesmo. Agenor, você não é uma vítima. Você é sobrevivente. Não se cale. Guardei no fundo da pasta, dobrei a aba e fui dormir. Pela primeira vez em dias, dormi sem acordar no meio da noite. No dia seguinte, aceitei o convite. Uma van veio me buscar. Fui com minha camisa azul clara, aquela que a Zuleide dizia que combinava com meus olhos. Cheguei ao estúdio com o coração batendo forte. Fui recebido com respeito. Café quente e um lenço na mão que uma funcionária me entregou dizendo: "Para qualquer emoção, tá?" Sentei no sofá do estúdio, ajeitaram o microfone na gola da camisa e o apresentador sorriu para mim como quem recebe um amigo. A entrevista começou com um vídeo curto. Trechos da minha fala na rádio, imagens da vizinhança, da minha casa. Mostraram também algumas das cartas, sem nomes, com respeito. Quando a câmera voltou para mim, o apresentador só disse: "Seu Agenor, o que o senhor quiser dizer é todo seu." E eu falei, com calma, sem raiva, sem floreio. Falei da minha infância, da minha mulher, do Caio pequeno, da primeira vez que ele dormiu no meu colo com febre. Falei do dia da assinatura, da frase dele, do riso, do silêncio depois. E falei, acima de tudo, do que a gente sente quando quem a gente criou nos trata como o resto. Quando terminou, o estúdio estava em silêncio. O apresentador, com os olhos marejados, me agradeceu. Disse que eu não era só um entrevistado, eu era um lembrete, uma lição. Na saída, uma funcionária da produção me puxou de lado. Disse que o pai dela não falava com ela havia 7 anos e que naquele dia ela ia ligar para ele. "Por sua causa", ela disse. Me abraçou e foi embora. No caminho de volta, a van parou na padaria para eu comprar um pão de queijo. O motorista me disse: "Seu Agenor, posso te dar um abraço?" Sorri, abracei. E pensei em como, sem querer, eu tinha feito barulho com uma dor que só queria ser entendida. Quando cheguei em casa, tinha mais carta na caixa. E uma flor amarela, de plástico, amarrada com um bilhete. "Para você não se esquecer que você é importante." Guardei. E fui deitar. O corpo cansado, mas o coração leve. Já era quase noite quando ouvi os passos no portão. Levantei, fui até a janela. Era ele, Caio, parado, sem pasta, sem carro, sem relógio de pulso caro. Só ele, camisa simples. Cabeça baixa. Ele não falou nada. Só ficou ali, com os olhos vermelhos. Tocou a campainha. 1, 2 vezes. Não com pressa, com respeito. Abri o portão. "Pai", ele começou, a voz tremendo. Eu ouvi. Tudo. A rádio, a TV, as pessoas. Eu vi o que está acontecendo. Eu não sabia, juro. Eu não fazia ideia. Fiquei parado, olhando. Ele continuou. "Pai, eu fui longe demais. Me afastei demais. E agora, eu tô aqui. Não para pedir nada. Só para ouvir." Naquele momento, eu vi o menino. Não o homem. O menino. Aquele do desenho da casa do papai. E eu não disse muito. Só falei: "Entra, vamos conversar." Naquela noite em que Caio entrou pela porta depois de tanto tempo, a casa parecia em silêncio profundo, como se até as paredes estivessem esperando para ouvir. O relógio da cozinha marcava quase 8h30, mas para mim o tempo tinha parado assim que ele tocou a campainha. Ele passou pela sala como quem pisa em solo desconhecido, mesmo tendo crescido ali. Parou diante do sofá, olhou para os quadros na parede, um deles com uma foto antiga, nós 3 sorrindo em frente à casa, eu de boné e a Zuleide com aquele vestido de margaridas que ela tanto gostava. Os olhos dele ficaram parados naquela imagem por longos segundos. Não era só saudade, era um espelho. Ele se sentou no sofá com uma lentidão que me lembrou os tempos de menino, quando vinha cansado da escola, largava a mochila no chão e deitava de lado para ver desenho. Mas agora era outro Caio, o homem que riu quando me chamou de sem-teto. O mesmo que tentou arrancar de mim mais do que uma casa. Tentou arrancar minha dignidade. Eu fiquei de pé por um momento, observando, até que decidi sentar na poltrona da frente.
com a mesma postura que tive quando contei sobre o falecimento da mãe dele, anos atrás. Firme, mas com o coração tremendo. E esperei. Não falei nada, porque aprendi que tem vezes em que o silêncio é a maior provocação. E ele começou a falar. Começou aos poucos, como quem tem vergonha até de ouvir a própria voz. Disse que o trabalho estava consumindo ele há anos, que a cidade engolia a alma de quem não percebe a hora de parar. Contou que tinha começado a ouvir conselhos de gente que só fala de dinheiro, patrimônio, previdência, e que um desses amigos disse que ele precisava resolver logo a questão da herança, enquanto o velho ainda está lúcido. A frase doeu. Mesmo ele não repetindo com aquelas palavras, disse que ficou com aquilo na cabeça, que começou a ver a casa como algo que precisava ser ajustado juridicamente, como parte do planejamento patrimonial dele, e que, quanto mais pensava nisso, menos pensava em mim. Eu continuei calado, porque tudo aquilo eu já sabia, ou melhor, eu já sentia, e agora só ouvia confirmado pela boca de quem me causou. Ele falou da entrevista na rádio, da repercussão. Disse que uma colega do trabalho mandou o link com um comentário. Esse senhor podia ser seu pai, e que, quando apertou o play já no segundo minuto, sentiu um peso no peito que não tinha nome. Contou que chorou sozinho no carro parado no estacionamento do escritório, que não conseguiu subir para a reunião, e que ali percebeu que tinha perdido algo maior que um patrimônio. Tinha perdido minha confiança, meu orgulho, tinha me ferido num lugar que só um filho consegue atingir. A certa altura, ele abaixou a cabeça, respirou fundo e disse: "Pai, eu sei que o que eu fiz não tem desculpa, mas eu precisava vir aqui, não para pedir que o senhor me aceite de volta, mas para mostrar que eu finalmente entendi." E ficou quieto, com a cabeça baixa. Parecia um menino esperando bronca. Mas eu não dei bronca, porque com filho não se trata de corrigir erro com sermão. Se trata de fazer ele sentir o que causou. E ele sentiu. Levantei da poltrona com calma. Fui até a cozinha. Enchi 2 canecas de café preto como nos velhos tempos e voltei. Entreguei uma para ele sem dizer palavra. E me sentei. Ele aceitou o café com as 2 mãos, como se segurasse um gesto frágil, mas importante. E ficou ali, comigo, tomando em silêncio, por alguns bons minutos. Depois disso, conversamos. Baixo, pausado, sem emoção exagerada. Como 2 homens que se respeitam, mesmo depois de um abismo. Eu disse que não esperava que ele se ajoelhasse, nem que viesse com presentes. Eu só esperava a verdade. Porque perdão não se implora, se constrói. E se ele quisesse reconstruir algo entre nós, não seria de uma vez. Seria aos poucos. Um gesto por vez. Ele perguntou se podia vir mais vezes. Não para cuidar de mim, como ele disse, mas para estar perto. Perguntou se eu precisava de algo. Eu respondi que o que eu mais precisava, ele já tinha me negado uma vez. Respeito. E que, se fosse para vir, que fosse para isso. Não para me oferecer favores, mas para me ouvir. E ele entendeu. Pela primeira vez, ele ouviu sem tentar justificar. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. O ar mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se moveu. A dor não tinha ido embora, mas já não era a mesma. Era uma dor, com nome, com rosto, com possibilidade. Preparei meu café, abri a janela da sala e fiquei ali observando a rua. O mesmo movimento de sempre. Crianças indo para a escola, vizinho lavando o carro, entregador de gás gritando lá na esquina. Mas eu era outro. Eu estava no mesmo lugar, mas já não era o mesmo homem da semana anterior. Foi aí que meu celular tocou. Número fixo. Atendi. Era uma senhora chamada Marisa, diretora de um centro de convivência de idosos de Belo Horizonte. Ela tinha ouvido minha entrevista e disse que queria me convidar para falar num encontro que fariam no sábado. Não queremos o senhor como palestrante. Queremos como presença. O senhor virou símbolo de algo que muita gente sente, mas não sabe dizer. Eu fiquei tocado. Aceitei. Disse que iria com prazer. Não por vaidade, mas porque sabia que minha dor tinha virado instrumento. No sábado, vesti minha camisa branca engomada, passei perfume e fui. O centro era simples, mas bonito.
Cheiro de café, bolo de fubá, sorriso no rosto de quem trabalha por amor. Entrei e fui recebido com palmas. Fiquei sem jeito. Não sabia como lidar com aquilo. Sentei num círculo com outros senhores e senhoras. Alguns usavam bengala, outros cadeira de rodas. Muitos com olhos tristes. Quando me deram a palavra, respirei fundo e falei. Não falei bonito. Falei com o coração. Disse que não sou herói. Sou só um homem que cansou de engolir silêncio e que decidiu contar a própria história antes que outros fizessem isso por ele. Falei da traição, da revolta, da entrevista, do abraço que não veio e depois veio tarde. E quando terminei, o que eu vi não foram aplausos. Foram olhos marejados, foram mãos se estendendo, foram vozes sussurrando. Obrigado. Voltei para casa leve. Na porta, Caio me esperava, com uma caixa na mão. Dentro estavam os documentos que ele tinha aberto com o advogado dele. Procurações, petições, tudo. Entregou para mim com calma. Disse que estava encerrando tudo. Que tinha pedido ao advogado para cancelar a ação. Que a casa era minha e sempre seria. Que ele tinha entendido. Tarde, mas tinha. Eu agradeci. Mas não com um obrigado. Disse apenas. Era o mínimo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado. E antes de ir embora disse, pai, não sei se um dia vou conseguir te devolver o que te tirei, mas se puder, vou tentar. Em silêncio, com presença. E foi embora. Entrei, fechei a porta e me sentei na varanda. Olhei a rua. O mundo ainda era o mesmo, mas eu, definitivamente, não era mais. No domingo de manhã, fui acordado não pelo despertador, mas pelo som de passos no quintal. Olhei pela janela e vi Caio, ajoelhado, limpando a calha do telhado. A mangueira esticada até o muro, a escada encostada de lado e ele, de luvas, concentrado. Não pedi, não autorizei, mas também não impedi. Apenas observei. Havia algo simbólico naquele gesto, como se ele tentasse limpar mais do que sujeira acumulada. Talvez quisesse remendar o que esfarelou entre nós, pouco a pouco nos últimos anos. Não sei. Só sei que pela primeira vez em muito tempo, ele fazia algo sem esperar aplauso, sem falar alto, sem parecer superior. E isso, vindo dele, era quase um milagre. Preparei o café da manhã como sempre. Pão francês, manteiga, café forte, banana com aveia. Coloquei 2 xícaras na mesa. Ele entrou pela cozinha com a testa suada, me olhou e pela primeira vez desde menino disse: fiz porque era preciso. Só isso. Não explicou, não se justificou. E eu, que já carregava décadas de decepções e algumas semanas de tentativas de reconstrução, entendi aquilo como um tijolo a mais nesse muro que começava a ser erguido entre nós. Não de separação, mas de limite. Sentamos à mesa. Ele me contou que andou conversando com a esposa. Que esposo que havia feito comigo. Disse que ela ficou em choque, que não aprovou, que não sabia da tentativa de tomar a casa. Aquilo me doeu um pouco, porque eu imaginava que ela também me via como um estorvo. Mas ao ouvir que ela se opôs àquele ato, uma parte de mim respirou aliviada. Porque se ainda havia alguém perto dele com senso de certo e errado, talvez houvesse esperança de que ele não se perdesse de vez. Ficamos um bom tempo em silêncio, comendo. Às vezes um silêncio entre pai e filho diz mais que uma conversa inteira. Quando terminamos, ele recolheu as louças, lavou tudo, e antes de sair, me olhou e perguntou: pai, posso vir amanhã de novo? E eu respondi com naturalidade: a casa é sua para visitar, mas nunca mais para tomar. Ele sorriu, um sorriso pequeno, e saiu pela porta da frente como quem entendeu que o caminho de volta existe, mas é longo e sem atalho. Naquele dia, recebi outra ligação do centro de convivência onde estive. Me convidaram para participar de um programa da prefeitura que grava depoimentos de idosos para montar um acervo histórico da cidade. Seu Agenor, o senhor quer deixar sua história gravada em vídeo? Para gerações futuras? É um projeto lindo e sua história merece ficar. Aceitei. Não por vaidade, de novo, mas porque comecei a entender que contar a própria história não é só sobre si mesmo. É sobre quem vem depois. É sobre deixar um rastro para que outros não se percam onde a gente caiu.
Gravamos numa segunda-feira ensolarada. Um rapaz jovem chamado Davi me entrevistou. Falava pouco. Deixava eu conduzir. Falei das noites de vigia, dos aniversários que passei trabalhando, dos sustos e das orações de madrugada. Falei da Zuleide, do Caio pequeno, dos dentes tortos, do uniforme azul, e falei do silêncio que tomou conta da casa depois que ela se foi e ele cresceu. Não falei da traição com raiva. Falei com o cansaço sereno de quem viveu, de quem sentiu o peito doer e não precisou gritar. E no fim da gravação, quando me perguntaram o que eu deixaria como conselho para quem vai envelhecer, eu disse: não tenha medo de falar, nem vergonha de sentir, porque o que mata velho por dentro não é o tempo, é o abandono. Naquela mesma semana recebi 2 cartas de gente mais jovem. Um rapaz de 30 e poucos anos me escreveu dizendo que, depois de ouvir minha entrevista, foi visitar o avô, que ele não via há 5 anos. A carta dizia: ele não me abraçou, mas também não fechou a porta. E isso já foi tudo. Outra moça contou que mandou um áudio para o pai dizendo que sentia saudade e que ia visitar. Disse que chorou só de escrever. Eu guardei essas cartas numa caixa nova que rotulei com uma etiqueta escrita à mão: Vozes que me ouviram. No sábado, Caio voltou. Dessa vez com uma muda de roupa numa sacola e um bolo de fubá que ele mesmo tinha feito, segundo ele, com a receita da mãe que achou anotada num caderno antigo. Eu desconfiei da história do bolo, mas aceitei. Tomamos café juntos, ouvimos um disco do Nelson Gonçalves que ele mesmo colocou na vitrola. E falamos pouco. Mas havia ali um clima de reencontro. Não exatamente de reconciliação, mas de tentativa real de reaprender a conviver. Foi nesse dia que ele me disse algo que me pegou desprevenido. Estávamos lavando as mãos na pia da cozinha quando ele disse quase em sussurro: Pai, você tem razão em tudo. Eu nunca te enxerguei inteiro. Sempre vi o que você fez por mim, mas nunca vi quem o Senhor era. E eu queria, se ainda der tempo, conhecer o Senhor. Não como filho mimado, mas como homem. E então ele me olhou nos olhos, sem desviar. E eu vi ali não mais culpa, nem só remorso. Vi disposição. Respirei fundo. Peguei um pano de prato, sequei as mãos e respondi com a firmeza de quem não aceita mais qualquer coisa. Conhecer alguém exige tempo, respeito e escuta. E se você tiver isso em você, então pode começar agora. Mas saiba, o que eu vivi até aqui não será esquecido. Eu não vou apagar o que senti para te acolher. Se quiser entrar, vai ter que conviver com as marcas. E com o silêncio de tudo que já chorei sozinho. Ele assentiu. Ficou calado. E pela primeira vez, não tentou rebater. Só ficou, limpando a mesa, recolhendo as migalhas. Em silêncio. Na manhã seguinte, ele veio me buscar de carro. Disse que queria me levar até a escola onde os netos estudavam. Que queria que eu visse. Que eles sabiam quem eu era agora. Que tinham ouvido a história e queriam conhecer o avô que falou na TV. Fiquei sem palavras. Peguei o boné, a camisa limpa e fui. Chegando lá, 2 meninos vieram correndo. Me abraçaram. Me chamaram de vô Agenor. Um deles me deu um desenho com uma casa e um sol. E escrito embaixo: a casa é do vovô para sempre. Aquilo me desmontou. Mas fiquei firme, porque aquilo não era prêmio. Era reparo. No caminho de volta dentro do carro, olhei pela janela e pensei em tudo o que tinha acontecido. Toda dor, toda virada, todo silêncio. E entendi, enfim, que às vezes a vida nos obriga a perder para ensinar a valorizar. Que justiça emocional não vem com sentença. Vem com mudança. E que um filho só volta de verdade quando entende o que quase destruiu. Quando paramos na frente de casa, ele desligou o carro e me perguntou: Pai, você ainda acha que eu não mereço a casa? E eu respondi sem hesitar: a casa nunca foi só parede e telhado. A casa sou eu. E ninguém nunca vai tomar o que sou. Se um dia ela for sua, será por merecimento, não por trapaça. Ele abaixou a cabeça, mas sorriu. E então saí do carro com a alma tranquila, sabendo que finalmente a vida tinha se ajeitado. Não com final feliz, mas com verdade. Hoje, sentado aqui nessa varanda que conhece meu silêncio melhor do que qualquer pessoa, eu olho para tudo que vivi e sinto que, enfim,
As coisas estão no lugar. Não porque ficou tudo bem, mas porque o que precisava ser dito foi dito, e o que não podia ser esquecido, não foi. A vida não me deu o final feliz de novela, mas me deu justiça emocional. E justiça, às vezes, é o que salva um homem de ser engolido pela mágoa. A casa continua a mesma. A pintura já descascando no canto da parede da cozinha, o piso com umas rachaduras antigas, o portão ainda rangendo quando abre. Mas ela continua de pé, assim como eu. E se tem uma coisa que entendi nesses últimos tempos, é que permanecer também é uma forma de vencer. Porque eu não caí, não me dobrei. E mesmo quando me chamaram de velho, me enganaram com papel, me tentaram tirar o chão, eu fiquei. Aqui. Inteiro. Caio agora vem com frequência. Sem exigência, sem pose. Traz os netos, às vezes até a esposa. A casa se enche de barulho de criança correndo, rindo, abrindo a geladeira sem pedir licença. E eu deixo. Porque casa que volta a ter vida também volta a ter cura. Mas eu não sou bobo. Nunca mais serei. Ele sabe disso. Sabe que não há espaço para aquele Caio de antes. O que ria com arrogância. O que achava que podia tomar tudo com um rascunho de advogado. Agora ele entra com respeito. Com cuidado. Ele pisa onde a mágoa pisou antes. E a cada passo, parece se lembrar de que tudo que é de verdade se reconstrói devagar. Tijolo por tijolo. Olho no olho. Verdade por verdade. Outro dia, ele me trouxe um caderno de capa preta, com folhas lisas e uma dedicatória escrita à mão. Para você escrever sua história, pai. Para que meus filhos nunca esqueçam quem você é. Peguei o caderno, folheei, cheirei as páginas como quem cheira o tempo. Mas ainda não escrevi nada. Não por falta do que dizer, mas porque entendi que minha história já está sendo escrita nos olhos de quem agora me vê como eu sou. Nos vizinhos que me cumprimentam com respeito. Nos estranhos que mandam carta dizendo obrigado por falar por mim. Nos netos que correm pro meu colo como se nunca tivessem sentido o vazio entre gerações. E no Caio que, agora, ao invés de assinar papéis escondido, me estende a mão. Não para tirar, mas para tentar devolver. Fui convidado para falar numa universidade local. Um evento sobre a importância da voz dos idosos na construção da memória coletiva. Achei graça no convite. Logo eu que mal terminei o primário, sentado num palco de faculdade. Mas fui, com minha camisa azul clara e minha calça bem passada. E falei com simplicidade. Falei da minha vida. Das noites de vigia, das ausências, do susto de ser traído por um filho. Falei da rádio, da TV, das cartas. E no fim, um jovem se levantou emocionado e disse: "O senhor me fez lembrar do meu avô. Eu nunca mais olharei para ele do mesmo jeito." E naquele momento eu entendi. Minha história não era só minha. Era de muitos. Era espelho. Era eco. Era abraço para quem viveu a mesma dor e nunca teve a chance de dizer em voz alta. Hoje em dia, faço parte de um grupo de idosos que se reúne para conversar sobre família. A gente se encontra num salão emprestado da igreja, toma café com pão e margarina e fala da vida. E é ali que eu vejo como nossa geração foi ensinada a calar, a aguentar, a se engolir em silêncio. Homens que trabalharam 40 anos, criaram 5 filhos, enterraram esposas e hoje não recebem uma visita. Um telefonema. "Tô com saudade, pai." E quando eu conto o que vivi, muitos abaixam a cabeça. Não por vergonha, mas por identificação. Porque a dor do abandono tem o mesmo gosto, seja em São Paulo, Recife ou no interior do Piauí. E quando um velho fala, outro se reconhece. E isso cura. Muita gente me pergunta se eu perdoei o Caio. E eu sempre respondo: o perdão não é um botão. Não se liga ou desliga. O perdão é um processo. E às vezes é só a decisão de não se vingar. De não devolver na mesma moeda. De não virar pedra. Eu não esqueci. E talvez nunca esqueça. Mas escolhi não carregar mais esse peso. Deixei nas mãos de Deus aquilo que a justiça dos homens não alcança. E segui. Sem carregar ódio, mas também sem deixar a porta escancarada para que me derrubem de novo. Ainda tem noites em que lembro daquele dia, da gargalhada dele, do meu sangue gelado,
Da frase, agora você é sem teto. E ainda me dói, porque aquele homem era meu filho. E quem ama não espera isso. Mas quando essa lembrança vem, eu respiro fundo, olho em volta e vejo que ainda estou aqui, na minha cadeira, com o meu café, com minha dignidade. E isso basta, porque no fim das contas, quando tudo desaba, o que nos sustenta não são as paredes, é a nossa verdade. Se você me ouviu até aqui, do fundo do meu coração eu agradeço, não só por me ouvir, mas por reconhecer que histórias como a minha não são ficção, são realidade de muitos. Se você tem um pai, um avô, um tio que envelheceu em silêncio, escute. Se você tem um filho que se afastou, mas ainda vive, converse. E se você é pai e já sentiu que foi esquecido, saiba que você não está sozinho. Nós somos muitos, mas agora somos muitos que estão se levantando e dizendo, basta. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Compartilha essa história com quem precisa ouvir. Alguém pode estar do outro lado da porta, esperando só uma palavra para voltar a enxergar. Agenor,